O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Êxodo capítulo 4 diz: Então Moisés replicou a Deus: Mas, Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: Não é possível que Jeová te tenha aparecido. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: Um cajado. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, é impressionante. A Bíblia diz: não há nada novo debaixo deste céu. Olha o que Moisés diz para Deus. Mas eu tô vendo esse mistério, eu estou vendo a sarça arder, eu estou te ouvindo. Mas certamente os israelitas, quando eu chegar lá dizer que o Senhor me enviou para libertá-los do Egito, eles certamente vão contestar, eles vão dizer: não é possível que Deus tenha aparecido para ti. Não é possível. Para começar, eles já tinham a fama de Moisés. Moisés era o que para eles? Um assassino. Moisés não tinha matado um egípcio? E já começou ali uma simbologia da libertação. Mas quem vai entender? Quem vai entender certas coisas, senão aquele que verdadeiramente andar com Deus e se fazer um espírito com Ele? Evangelho, verdadeiramente, eu sempre preguei isso, que evangelho não é para qualquer um. Quando eu pregava Rio de Janeiro afora, saía pelas igrejas, eu sempre disse isso dentro das igrejas: evangelho não é para qualquer um. E eu dizia: tem muita gente dentro da igreja que não chegará, não vai nem passar na rua que dá para a porta do reino dos céus. E muita gente torcia o nariz porque os pastores gostam de uma palavra boa, temperada, alegre, que você diga: o camarada está lá em adultério, mentira, passando cheque sem fundo, no homossexualismo, lesbianismo, está numa vida lixo, mas ele quer que o camarada continue ali, porque todo mundo trabalha e todo mundo dá dízimo, né? Então não importa o que o cara seja, importa que a vida do desgraçado esteja sendo sustentada por dinheiro. Mas esse aqui é um ministério tremendo, irmão, que não precisa de dinheiro. Esse aqui é tremendo. O dinheiro é uma mola espiritual para nós, e ele não tem o sentido de dinheiro mesmo, porque nós não temos e realizamos as obras. É uma coisa impressionante. Então, ou seja, nós não contamos com o dinheiro, nós contamos com o poder de Deus. Começamos obras até sem dinheiro, e no meio da obra o dinheiro vai aparecendo, ou seja, nós não precisamos do dinheiro, nós precisamos do poder de Deus. Ele faz o dinheiro quando necessário chegar. Por isso eu não inverto os valores. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos é de Deus. É assim, a regra aqui é assim. Poucas pessoas entendem isso. Moisés está naquela história que nós já conhecemos, diante da sarça. Os israelitas não vão acreditar na minha pessoa. Tão pouco darão ouvidos às minhas palavras. O que eu falar, eles não estão nem aí. Eles vão dizer: é impossível que Jeová tenha aparecido para você. É impossível. Eles não vão credibilizar. Aí Deus vai e diz assim: o que você tem na mão? Ele diz: um cajado. Joga o cajado. Nós conhecemos a história. E Deus prova para Moisés que aqueles seriam sinais suficientes para apresentar-se ao povo. Mas não foi suficiente para todo mundo. Amém, irmão? Desde um princípio tem lá um Datã, Corá e Abirão, que tiveram que ser tragados, um monte de gente morta, milhares de pessoas morreram
de pragas no meio do povo, porque os sinais que Deus deu a Moisés não foi suficiente para muitas pessoas. Esse é um problema. As pessoas estão sempre com a sua alma desejosa de um sinal completamente impactante, um sinal que fuja ao esquadrinhamento da sua própria memória. Elas querem ser completamente impactadas, elas querem sinais inexplicáveis para a sua própria alma, e cada alma tem como se diz no mundo, cada cabeça tem uma sentença, cada alma tem uma interpretação. Mas o que Deus deu como sinal para Moisés, julgou que fosse necessário. Foi necessário para a maior parte do povo. Porém, de todo aquele povo que Moisés tira do Egito, apenas 2 homens verdadeiramente credibilizaram os sinais na vida de Moisés: Josué e Calebe. Imagina, de mais de 1 milhão de pessoas, bem mais, muito mais. Tem um historiador que ele chegou a mencionar 5 milhões de pessoas saíram do Egito. Eu estava assistindo um programa dele na TV há umas 3 semanas atrás. Ele mencionou 5 milhões de pessoas tendo saído do Egito. Enfim, eu não sou historiador. Vamos imaginar toda essa massa que sai do Egito, apenas 2 homens entram na terra prometida, credibilizando a palavra dada a Moisés, e os sinais para esses 2 homens, Josué e Calebe, foi o suficiente. Eles expuseram a sua vida diante de tudo, arriscaram a morte ali, a sua própria morte em todas as situações que surgiram, estiveram o tempo todo do lado de Moisés. É impressionante, irmão, é impressionante. Olha o nível da seleção de Deus, de arrancar, não vou nem usar o que esse historiador diz de 5 milhões de pessoas, eu vou usar os cálculos que eu, na minha ignorância e ingenuidade, fiz. Eu fiz o cálculo de 1.500.000 pessoas tendo saído do Egito. Pela minha ignorância, obviamente, eu não sou historiador. Ai de mim de tentar trazer um número certo, mas vamos colocar em 1 milhão de pessoas, tendo saído do Egito, 2 homens passam na seleção. Qual o percentual? De duas pessoas para 1 milhão. Que percentual nós temos aí? É 0, mais um caminhão de zeros até você colocar um 1 lá no final. E as pessoas acham que a porta do reino dos céus é largona. Eu vou entrar dançando, vou entrar cheio de mochila. Vou não, irmão. A coisa é séria. E a nossa religião, cristianismo, ele é tão sério que ele diz claramente que não é fácil herdar o reino dos céus. Diz que a porta é estreita. Nós não temos só promessas na Escritura, nem do nosso Deus. Não tem só promessa, tem chicote mesmo. Muitas vezes nós somos envergonhados mesmo. O pau canta mesmo, como se diz lá no Nordeste. O chicote desce mesmo, como se diz na era de Lampião. Tem gente pensando que evangelho é flor, evangelho é coroa de espinho. Não tem flor no evangelho, não. Tem deserto, tem estrada, tem que deixar couro, irmão. Isso é evangelho. E eu escrevi lá no grupo do nosso grupo de Zap, lá eu escrevi assim: eu sempre acreditei que evangelho era sangue, suor e lágrima. Por isso eu não me desviei. Por isso eu sou forte. Claro, eu sou forte, como diz a Escritura. Deus não nos deixa ser tentados além do que possamos resistir. Ou seja, todos nós somos fortes dentro dos projetos de Deus. Amém? Não tem nenhum fraco aqui. Você só vai ficar fraco quando você sair do projeto de Deus. Aí você vai ser destruído. Mas dentro do projeto de Deus, não, você é forte. Você é firme e é constante. Tudo que vier à sua vida, que Deus permitir chegar, Ele sabe que você tem forças e fé para vencer.
Então todos nós somos fortes, muito fortes. Moisés tira aquele povo, depois de tanta pancadaria, credibilizaram nele um pouquinho. Vamos lá, então vamos embora, vou lá falar a Faraó, e toma-lhe pancada com Faraó, tá, libertou o povo. E quando conduz o povo é por um deserto. Essa é a simbologia. Hoje a igreja está atravessando um deserto. Isso está repleto em todas as profecias dos profetas, e ali na vida de Daniel isso está de uma maneira tão incrível, que não só a questão do deserto, mas a questão de outros governantes estarem acima de Daniel, e Daniel sendo a representação da igreja mais tremenda, a qual Deus, o anjo vira para ela e diz assim: Daniel, tu és homem muito amado. Para quem Deus vai dirigir essa palavra? Não é para a sua igreja, por quem Jesus Cristo morreu, não é para a sua noiva, não é a igreja amada do Senhor, mas Deus vem e conduz Israel por um deserto, e ali, meu irmão, nós temos as simbologias mais atuais e que ficarão atualíssimas até o fim, até quando Jesus Cristo voltar agora em 2070 para implantar o seu reino milenar. Ali está. E tem uma música que nós cantamos hoje, que ela é essa história. Preciso ir além. Tem que ir além. Nesse deserto aqui que nós estamos atravessando, você não tem nenhuma glória a conquistar. A conquista da sua glória é além do deserto. E o deserto é lugar de prova. No deserto tem serpente. No deserto tem inimigos. No deserto tem um monte de sobressaltos que nos envolvem. Preciso ir além desse deserto para pisar na terra que o Senhor me deu. A terra já é minha. Ele já fez uma promessa. Tu vais herdar a terra. A terra prometida está esperando vocês. A terra é minha. Mas antes de eu chegar na terra, eu tenho um deserto. E nesse deserto, muitos caíram, sucumbiram. Sucumbiram exclusivamente porque falta de fé, falta de confiança. É a contenda da murmuração da carne, é a contenda da murmuração das águas. Estou com sede, irmão. Veja bem, o deserto é um lugar onde Deus te levou para te provar, não para te matar. O deserto é lugar de prova, não é o teu sepulcro. Não tem sepulcro para o povo de Deus. Não existe sepultura para quem é eterno. Não existe sepultura para quem Deus fez o projeto de salvação. Você está entendendo a coisa espiritual que eu estou te dizendo, né? Claro que você está entendendo. Então esse negócio de cair no deserto, são os fracos que caem no deserto, e no deserto é a atual conjuntura em que a igreja se encontra. Nós fomos retirados do Egito, que é o Egito, o mundo da idolatria, o mundo do paganismo. O símbolo do Egito é a serpente. O Egito é governado pelo diabo, que tem como simbologia a antiga serpente. E agora saímos do Egito, que é o mundo governado pelo diabo, e agora diz a Escritura: quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós saímos do Egito, estamos atravessando o deserto e vamos em direção à terra prometida, a Canaã, que Deus já nos deu. Já nos deu, ela é tua. Se tu permanecer na regra que Deus te dá, ela é tua, você vai chegar lá. Se você não permanecer, você não vai chegar lá. Igual Israel. Estamos indo para a terra que Deus nos deu. Deu, é de vocês? Tá, então vai, segue caminho. Não chegaram. Não atravessaram o deserto. Porque a promessa existe, mas ela vai depender do meu comportamento. Se o meu comportamento não for de fé, não for de confiança, não for de compreensão, não for de entendimento, não for de sujeição, de submissão, eu não vou herdar a terra prometida. Não importa que Deus tenha dito assim: eu juro pelo sangue do meu filho, vou te dar a terra prometida. Mas Ele não dá a terra prometida para rebeldes, não dá a terra prometida para devassos.
para pessoas que degeneram seu caráter. A Escritura diz: se o justo passar a ser injusto, ele vai morrer por causa da sua injustiça, e a sua justiça será esquecida. Diz a Escritura: quem é sujo, suje-se ainda mais, mas quem é santo, seja santificado ainda. Irmão, há um chamado glorioso, mas não é para qualquer um, é para nós. É para nós. Hoje é domingo, vai nas igrejas e eles estão lá pregando o culto da família. Porque Deus vai te dar, amém, 1000 cairão ao teu lado, tá? Tu é um abençoado do Senhor, dá glória a Deus, e blá, 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 e um monte de ladainha com um palhaço engravatado atrás do púlpito, rotulado de pastor. Todo domingo, quando eu acordo, pego o controle remoto, ligo a televisão que tem no quarto e vejo sempre um palhaço pregando, dando palavras que exaltam o povo. Tu vai ser um vencedor, vai ser vencedor no inferno, que vai ser vencedor. Vencedor não é quem está no paraíso, vencedor é quem tem coragem e força para atravessar deserto. As guerras do Senhor se dão no deserto. Você sabe quando que Israel verdadeiramente começou a vislumbrar a terra prometida? Vou só te adiantar isso, foi depois de atravessar o mar. Então diz a música: exércitos perseguem o meu povo, e à minha frente um grande mar apareceu. Exércitos perseguem o meu povo, não posso voltar, tem um exército, e à minha frente tem o mar, tudo está contra mim. O exército e o mar fazem parte do mesmo sistema. O que é um mar que a Bíblia diz que é um mar? O mar são os poderes políticos das nações, estão lá se opondo, o mar está lá, aqui vocês não passam. E o exército de Faraó, comandado pela serpente, vem violento, e a ordem é matar, porque Faraó teve seu filho morto, ele está irado, a praga, o anjo da morte matou o filho de Faraó, o herdeiro do trono. Ele está iradíssimo e ele vem: matem esses hebreus. E tinha gente que recebeu até ordem: Moisés é meu, a minha espada vai ser ensanguentada com sangue de Moisés. Eles vieram para matar, para acabar com Israel no deserto. Um monte de gente com um cajadozinho, sem nenhuma armadura, sem nenhum preparo militar, sem nenhuma experiência de guerra, tudo escravos. Eles vieram para acabar. O mar disse: aqui eu seguro eles. E lá vem o exército. Moisés chega ao ponto de se desesperar e vai clamar: Deus, o exército de Faraó vem aí. Ele já tinha se informado. A meio-dia, já tinham olhado lá e falado: a meio-dia de caminhada, de galope, eles vão estar aqui, vão nos alcançar. Mas Deus não quer saber do exército que te persegue, meu irmão. Deus não quer saber do mar que te cerca. Ele quer saber da tua fé. Ele vai te dar uma ordem e vai querer saber se tu vai olhar para o exército, para o mar ou para a ordem da palavra dele. Moisés, eu estou vendo o exército, eu estou vendo o mar, agora eu quero saber se você vai ver o que eu te mostro. Diga aos filhos de Israel que marchem. Meu irmão, qual é o seu problema que você não consegue entender isso? Qual é o seu problema, meu irmão? Onde você mora tem traficante? Tomara que um dia eles se levantem todos contra você. Só assim tu saberás quem é o teu Deus. O que você não entendeu ainda? Que um Deus que é capaz de livrar do mar, que é capaz de livrar de um exército, o maior exército que já teve, sem nem sequer o seu povo sequer
pegar uma pedra para atacar nos inimigos. Moisés, diga aos filhos de Israel que marchar, mas o mar está... ainda tem uma faixa de terra aqui. Então tá, é para marchar? Para lá eu não posso ir. Para cá tem as montanhas, também não posso ir. Só tem isso aqui para marchar. Então, Israel, vem, marchem. Pô, chegaram lá adiante. E agora? Quando você faz o que Deus te mandou fazer, meu irmão, o resto é com Ele. Agora aprenda a ouvir Deus como eu estou ouvindo nesta manhã. Aprenda a ouvir Deus como você que é profeta, é servo de Deus. Eu digo você, todos vocês são profetas e servos do Deus vivo. Aprenda a ouvir e obedecer. Não seja menino, não seja criança rebelde, aquele que o pai fala dele, menino não faz isso, menino não faz isso, menino não faz isso, se é preciso pegar o chicote, eu estou falando para não fazer. Quando Deus falar uma vez só, meu irmão, basta! Para desse negócio de querer fazer ouvido de mercador. Pô, não estou entendendo. Quem não está entendendo? Deus é idiota, Deus é ignorante, Deus é estúpido para falar de forma que você não entenda. Se tu não entendeu é porque tu não quis dar ouvidos. Vou te dizer uma coisa, sabe os sonhos de José? Os sonhos de José não foram sonhos de Deus. Os sonhos de José foram sonhos que Deus deu aos sonhos dele. Entendeu não, né? Ele sonhou, Deus revelou para ele o que já estava no coração dele. Sustentar a linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Deus revelou a ele o que já estava dentro dele, meu irmão. Sonha, meu irmão. Sonha com a verdade, sonha com a justiça. Tudo que eu sou hoje não é o que eu quis ser, mas é o que eu sonhei ser um dia. Não quis, mas sonhei. E o povo, aquela história, Moisés, esquece esses murmuradores. Eu estou vendo esse exército, eu estou vendo esse mar. Marcha. Então, meu irmão, quando tudo for contrário, saiba que ainda resta um passo para executar a palavra de Deus. Vai e executa. Tem coisas que você está antecedendo a morte, irmão. Antecedendo a morte, e diz, isso, quando eu perder isso aqui, virá a morte sobre mim. Não, entenda, quando tu perder aquilo no qual você está apoiando, você vai desfrutar do sobrenatural. Lá vai Elias, ó, secou o riacho, vai lá, tem uma viúva lá em Sarepta, vai lá. Eu ordenei que ela te sustente pela casa dela. Elias chega no poço, mulher, dá-me de beber. Tá aqui. Obrigado. Agora, vai lá e prepara um bolo para mim. Meu senhor, não tem nada na minha casa. Eu vim aqui catar uns gravetos, eu tenho só um pouquinho de farinha lá e um pouquinho de azeite. Eu vou preparar um cavaco, um bolinho para mim e para o meu filho. Nessa seca de anos aí, eu vou comer esse bolinho e depois nós vamos morrer. Acabou a vida. É a última coisa que nós temos, é um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Eu estou levando esses gravetos para acender o fogareiro, fazer esse bolo, comer e morrer. Mas Elias diz para ela, não, faz isso mesmo que tu falou. Isso que tu pensa que vai comer e morrer, traz para mim, fica sem nada. Porque assim diz Jeová, a farinha da panela não vai cessar e o azeite da budicha não vai acabar até que venha a chuva sobre a terra. Onde está a tua esperança? No que você vai fazer? No que está limitado? No que vai terminar? Ou naquele que é princípio, meio e fim? Aquele que não tem princípio, aquele que não tem fim.
Porque você fica olhando para as coisas. A Escritura diz: eleva os meus olhos para os montes e o meu socorro vem do Senhor. Meu irmão, isso aqui não é palavra de incentivo para ninguém, não. Isso aqui não é autoajuda, isso aqui não é para mexer com a tua emoção, não. Você sabe muito bem disso. Isso aqui é para você apostar a vida e morrer por isso. Ninguém aqui te chama nesse ministério para você ser rico, empresário, ou seja lá, o dono de qualquer coisa. Aqui te chamamos para você ser capaz de enxergar o altar de Deus, se degolar a si mesmo, se colocar em cima do altar e oferecer o teu sangue. E é assim que Josué e Caleb entraram na terra prometida, expondo a vida, credibilizando. Quando tudo parece contrário, irmão, saiba que Deus ainda não deu a última palavra. Eu ouço o som de um grande exército. Eles batem no chão que a poeira levanta. Só dá para ver as suas botas cromadas, esporas como de cavalos. Eles estão a pé, mas tem espora como de cavalos, aquelas que botam assim nas botas, que batem nos cavalos, mas eles estão pisando no chão. Onde está o teu temor? Onde está o teu medo? De quê? De quê? Diz a Escritura: quem és tu, homem mortal, para temer o homem mortal que se transformará em feno? Quem és tu para temer aos homens mortais? Quem és tu? Deus está te criticando. Quem é você para temer aos mortais? À minha frente um grande mar apareceu, olhando ao meu redor não há socorro, na minha angústia elevo o meu olhar e vejo uma nuvem que me aponta para o mar. O que é a nuvem? É o símbolo da presença de Deus. Não importa, irmão, está na tua angústia, eleva os olhos para cima, sempre haverá uma nuvem sobre ti, porque a presença de Deus não te abandona. O único problema é que você é que deixa de crer que ela está presente. Mas você, se você não duvidar, você verá. E o mar é uma ameaça, mas Deus diz assim: é para lá, vai em direção ao mar. E o que é o mar? O mar são as nações, seu poder político. Ah, Deus, então o Senhor me libertou do Egito para, em meio a este deserto, atravessar o mar. Não adianta você querer fugir do confronto, meu irmão. Dois senhores não vão sentar no mesmo trono. Você vai ter confronto direto. É por isso que temos essa bandeira aqui, que não fui eu que escrevi, foi o próprio Deus que mandou escrever. Bíblia sim, Constituição não. É um confronto direto. Nós vamos ter, e tem mais, o mar está limitado. Se eu ficar aqui, as ondas batem ali e acabou a história. Mas Deus diz: avança contra as águas. E as pessoas estão pensando que evangelho é para qualquer um. Ei, um abraço, tchau. Evangelho é para mim e para você, meu irmão, que entendeu que o nosso sangue precisa ser derramado. Evangelho é para nós, meu irmão, só para nós. Quem não entendeu isso está pensando: eu vou ser salvo. Jesus Cristo vem na terra, leva um monte de pancada, cusparada, coroa de espinhos, chicotada, carrega a cruz, passa por tudo aquilo, e o camarada pensa que ele está na sombra e água fresca, que ele vai ser salvo. Ei, o símbolo da nossa religião é um homem assassinado.
E o camarada pensa que ele vai viver na sombra e água fresca e vai herdar o reino dos céus. Esse céu que estão esperando está para baixo e não para cima. O símbolo do cristianismo é um homem assassinado. E Jesus falou que há um servo que cabe ser igual ao seu Senhor. Que evangelho estão pregando por aí? O canalha do Silas Malafaia, o canalha de Hernandes, os canalhas da Universal, os padres canalhas e pedófilos. Que evangelho eles estão pregando? Quem quiser ouvir evangelho, meu irmão, vai ter que ouvir da geração Jesus Cristo. Não existe evangelho em outro lugar, não. Evangelho é só aqui, só pela nossa boca. Portanto, entenda que você é o porta-voz de Deus na terra. Eu vejo uma nuvem que me aponta para o mar. O que é o mar? É o sistema. Está aí, ó. Mas o mar está limitado. Deus quer que você vá contra o mar. 1 João 3,8. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus. O Filho de Deus se manifestou, ele se mexeu, ele se revelou para desfazer, para ir contra as obras do diabo. Jesus não foi um cara que ficou quieto num canto. Ele foi para a praça, ele foi para a rua, ele se levantou contra o sistema, ele falou 1 milhão de coisas. Tem um historiador que ele diz a seguinte expressão: Jesus Cristo foi crucificado porque mexeu na posição dos poderosos. Você acha que alguém estava preocupado com um Jesus que está lá falando só de paz e amor? Alguém se preocupou em fazer atentados contra Gandhi? Quem recebe prêmio Nobel da Paz está correndo risco de vida? Será que Jesus hoje na sociedade brasileira ou na sociedade mundial, será que alguém chamaria: ei, Nazareno, vem cá, nós queremos te dar o prêmio Nobel da Paz? Aí Jesus diria assim: por qual palavra? Pelaquela que eu disse lá, fariseus, escribas, hipócritas, raça de víboras, filhos do diabo, que percorre a terra em o mar, faz discípulo, transforma 2 vezes mais pior do que vocês, filhos do diabo. É por isso que vocês querem me dar o prêmio Nobel da Paz? Teu Jesus jamais receberia um prêmio Nobel da Paz. Teu Jesus jamais receberia uma medalha de honra ao mérito do Congresso Nacional, iguais os pastores canalhas e hipócritas das Assembleias de Deus, que está com o peito todo furado dessas medalhas de lata vagabunda. Existe um Deus, mas é o Deus da geração Jesus Cristo. Essa pregação não dá dinheiro não, irmão. Outras dão muito dinheiro. Essa não dá dinheiro não, hein? Mas aqui não buscamos dinheiro, buscamos a face e o sangue do Todo-Poderoso. O mundo está com o seu sistema. De vez em quando tem uns pastorezinhos palhaços aí de assembleia, dessas igrejinhas grandes. Igreja não, birosca. Esses prostíbulos espirituais grandes por aí fazem caravana, vai a Brasília, blá, blá, blá. Ah, porque a PL 122 vai proibir a igreja disso, daquilo, vai proibir os pastores disso, daquilo. É mesmo, é? Ah, bom, pelo menos eu estou isento, né, irmão? Que eu não sou pastor. Fazer lei é fácil, eu quero ver fazê-la se cumprir aqui dentro. Eu quero vê-la se cumprir nos nossos canais da rede social. Eu quero ver nos nossos canais. Fazer lei qualquer palhaço, qualquer retardado, qualquer deputado, qualquer presidente, qualquer senador, qualquer juiz assina. Eu quero vê-la se cumprir nas nossas vidas. O alvo é o mar. Avança sobre as águas. E o mar? Eles vão recuar. O mar vai se abrir. Só que quando você para diante de uma praia, diante de um mar, você dificilmente acredita que aquelas águas vão recuar.
Mas hoje você vai acreditar. Porque se você não acreditar, você não vai poder ser o primeiro da fila. Você vai ficar lá atrás, para quando alguém com fé avançar, o mar abrir, você virar atrás. Mas eu quero que você vá na frente. Não é ficar vendo a obra, vendo acontecer para depois seguir, não. É tomar a frente, ter a tua própria fé e não andar na carona da fé de ninguém. Porque tem muita gente que diz, deixa o irmão fazer. Se der certo, eu vou com ele. Não, meu irmão, não, deixa o irmão fazer, não. Faça você, que todos vão contigo. Veja uma nuvem que aponta para o mar, por essas águas tenho que passar. Avança sobre as águas e o mar se abrirá. Enquanto eu não pisar na minha Canaã, eu não desistirei de guerrear. Porque eu estou indo contra as águas, é o sistema político do mundo. Eu estou indo contra as águas e eu preciso vencê-los. Enquanto eu não vencer, enquanto eu não pisar na minha Canaã, mas o mar está na frente, entre o mar e a minha salvação e a minha Canaã, entre eu e a minha Canaã, tem um mar e eu preciso atravessá-lo. Não adianta tu querer fugir do sistema, não adianta tu querer escapar do confronto, porque para chegar na Canaã, vai ter que atravessar o mar. Pode dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus, porque Moisés está presente. Pode dar glória a Deus, porque Moisés está presente. Nós vamos abrir o mar. Não fica olhando não, irmão. A história já foi escrita. Nós somos apenas novos protagonistas vivendo a mesma história. Enquanto eu não pisar na minha Canaã, eu não desistirei de avançar. Não para, irmão. Não retrocede. Por que você vai, se você para, acabou, você vai viver aquilo que você está vendo a vida toda. Se você retrocede, você vai viver no caminho que você já viveu, aquilo que você já viu. Você quer novidade na tua vida? Arrisca o que vem pela frente, arrisca o futuro. Então eu não desistirei de avançar. Isso é o que eu decidi na minha vida, irmão. Eu não desistirei de avançar. Eu quase não oro. Você conhece a história da minha vida, porque eu digo isso. Eu quase não oro. Mas quando eu oro, eu digo, Deus, me dá a palavra certa para que eu esteja sempre avançando, indo adiante, pisando o sistema, não me curvando a ele, nem em sonhos, nem por engano. Porque a nossa vida depende do que nós compreendemos. Jesus perguntou, na vossa lei está escrito isso, isso e isso, como vocês interpretam? Jesus não disse apenas, está escrito na vossa lei isso e isso, não, mas como vocês interpretam? O que é evangelho para você? Cujo símbolo do evangelho é um homem assassinado, dilacerado, destruído, como conta Isaías 53. Não desistirei de avançar. Avança sobre as águas e o mar se abrirá. Se com a minha fé tocar nas águas, na terra prometida eu vou chegar. Não tem fuzil na tua mão, não tem baioneta, não tem canhão, meu irmão. Nada disso natural. Temos tudo isso e muito mais espiritual. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa palavra perfeita. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E nós já vimos que o mundo são as águas. A água representa o sistema, está lá em Apocalipse claramente, está em toda a Bíblia. Só que alguns não enxergam. Por quê? Quando a gente diz, irmão, vai estudar, não quer estudar. Se não quer estudar, também não vai compreender. Ninguém aprende sem estudar.
Se com a minha fé tocar nas águas, na terra prometida, vou chegar. Mas só que essa música é interessante, essa revelação. Quando ela diz assim, se. Isso aí muda tudo. Dizem os estudiosos do idioma que não está escrito o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está escrito, se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Ora, perfeito. Se ele for o meu pastor, nada me faltará. Ele vai me guiar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Mas se ele for, porque muita gente pensa que Jesus é dono da sua vida. Escreve no carro, Deus, né? Não sei o que, Jesus. Eles estão pensando que uma combinação de letras, J-E-S-U-S, representa o nosso Deus. Faça-me o favor. O Deus verdadeiro não se representa por idiomas. O verdadeiro Deus não se representa por caligrafia, por combinação de letras. O Deus verdadeiro está acima de tudo isso. Diz a Bíblia, diz a Escritura, diz a teologia que ele é o quê? Transcendental. E as pessoas estão limitando Deus. Não, vou escrever aqui no meu carro, Deus, para eu ficar protegido. Até o diabo se chama Deus deste século. E quando alguém escreve Deus, que Deus é esse? O Deus dos católicos? Porque lá eles dizem que tem um Deus. O Deus dos espíritas, dos budistas. Que Deus eles têm? O nosso é bem específico. É o Deus da geração Jesus Cristo. O nosso não deixa dúvida. E as pessoas perguntam, a gente serve a Deus, não sei o quê. O papo rolou, eu estou indo embora, mas se parar, meu irmão, não, irmão, olha só. Eu só sirvo um Deus, é o Deus da geração Jesus Cristo. Não, mas e as assembleias? Não, as assembleias para mim são um bando de prostitutas. As assembleias para mim, o ministério assembleano é um ministério de prostituição espiritual. Um bando de vagabundo, arrecadando dinheiro de um monte de trouxa. Eu vou te dizer uma coisa para você, meu irmão. Esse povo aqui vai para frente de igreja, profetiza, canta, esculacha com eles. Eles têm povo 1000 vezes mais do que nós, não é capaz de um aparecer naquela porta. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus é que dá valentia e coragem, coisa que eles não têm. Nós já invadimos o fórum central da Praça 15. Os seguranças disseram para a gente, não pode cantar, tem que descer em silêncio. Nós descemos rachando aquele prédio no meio. Paramos na porta, pregamos, fizemos o que tem que fazer e fomos em qualquer lugar. Eu gravei o vídeo de desacato, conversa fiada, na porta de uma delegacia, ninguém me disse nada. Porque há um Espírito sobre nós, eles são só um aglomerado de pessoas vazias, almas vazias. Nós não, nós andamos com Deus e somos um Espírito com Ele. Se com a minha fé tocar nas águas. Muita gente diz assim, eu tenho fé. Tá, mas você está usando essa fé? Se com a fé tocar. Tem que pegar a tua fé e fazer alguma coisa. Não adianta você ter uma fé quietinha lá. Não, eu tenho fé, eu tenho fé. Mostra-me a tua fé sem obras, diz Tiago, e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Não, eu sou crente lá no meu apartamento, onde eu moro, e ninguém nem sabe que eu sou crente. Jesus também veio ao mundo e disse assim, não, ninguém nem sabe que eu sou crente. Já pensou Jesus fazendo isso? Não, olha, eu vim aqui ao mundo, eu sou filho de eu nasci daquela mulher ali que era virgem, mas eu estou aqui na minha, não, ninguém nem precisa saber da minha vida. Jesus trouxe uma história para ser contada, meu irmão, e Ele escreveu a tua história para ser contada também. Não, no meu local de trabalho, sabe como é, né, pastor? Local de trabalho é só para trabalho. Não, local de trabalho é só para trabalho se Jesus não entrar contigo e disser assim, fala ali, prega aqui, escreve ali. Se Ele disser, vai e faz.
Ah, eu vou ser demitido. Ah, faça-me um favor, nessa sociedade, nesse reino glorioso, nesse evangelho, tu ainda é o cara que está com medo de ser demitido. Então tu não é justo, tu não tem a promessa de que nunca vi desamparado o justo e a sua descendência jamais mendigar o pão. O que vai ser se eu perder o meu emprego? O que vai ser se você engolir uma das palavras que Deus te manda falar? Isso que vai ser de ti. O que vai ser de ti? Então, meu irmão, nós estamos num deserto. Estamos atravessando um deserto. Estamos todo dia atravessando mares e mares. Eu atravessei um mar grande, quando em 2009 tivemos o privilégio de sermos presos. Mas ainda tem outros mares para atravessar. Todo dia estamos atravessando mares. E cada um que se apresentar diante de nós, nós não vamos esperar que as ondas rujam e voltem. Rujam e voltem. Não, nós vamos à frente. Nós vamos passar pelos mares. Seja qual for o sistema. Sabe o que são os mares, né, irmão? Os mares são todas as leizinhas bestas que estão criando. Irmão, tem cada lei sendo formulada aí. Um irmão me mandou, irmão não é daqui do ministério, não. Uma pessoa que entrou em contato, eu deixei lá, enfim, mandou o seguinte para mim: pastor, olha só a lei que estão criando lá no Congresso, vai dar prisão, vai dar isso, vai dar aquilo. Eu falei assim: irmão, por favor, não me manda mais nenhuma lei dessa Babilônia chamada Brasil, não me manda mais nada disso, porque não me interessa a lei que os homens fazem, eu já tenho a minha lei. Ora, tem uma lei lá, que se o casal de homossexual entrar dentro da igreja e começar a se agarrar, que ninguém pode dizer nada, porque dá de 3 a 5 anos de prisão. Tá bem, manda eles virem se beijar aqui dentro. Manda eles virem se beijar aqui dentro, que eu quero ver. Ah, já entraram lá na do Silas, lá do Marco Feliciano, e eles ficaram quietinhos. Tá bom, manda entrar aqui e se beijar. Manda entrar aqui um casal de gays se beijar, pô. Vamos ver se eu apenas prego ou se eu vivo. Vamos ver. E olha, talvez eu nem encoste a mão, né? Basta dizer: guerreiros. Então, meu irmão, nós já temos uma lei, nós estamos num deserto, nós estamos na guerra e os mares vão se apresentar o tempo todo. Muitas águas serão amargas, mas nós as transformaremos em doce, usaremos elas a nosso favor quando seria contra, e por aí vai a história. Mas se com a tua fé, você tem fé mesmo? Guarde então o desafio de Tiago: mostra-me a tua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Lembra da última pregação, da última mensagem, uma profecia que teve? Do boi, da águia. Para você ser espiritual, tem que demonstrar o seu trabalho. Amém, irmão? Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Meu irmão, pode sentar um instante. André. Amém. No segundo louvor, pastor, ao Monte Calvário, Deus me deu a visão dos céus abertos. E descia dos céus, era semelhante a uma cachoeira, mas era um ouro fino, e esse ouro era líquido e descia sobre esse lugar. Foi essa visão que o Senhor me deu. Amém? Amém. Irmão Alexandre, irmão Marcos. Amém. Mestre,
No começo do louvor, logo no início do louvor, eu tive uma visão de um anjo e ele trazia um aparelho na mão, um aparelho comprido de medir. O nome desse aparelho é aferidor. Aferidor. E ele media a intenção do louvor com aquele aparelho. Ele media a extensão de cada um de nós no louvor, na adoração. No meio do louvor, você parou e começou a falar sobre os talentos, a palavra dos talentos. Então, acendeu um tipo de uma luminosidade, uma luz nesse aparelho. Esse aparelho era alto e era todo de ouro. E ele era para medir, era um aferidor. Aferidor. É isso. Josi, estende a sua mão. O anjo, aquela mão, o anjo colocou a mão sobre a tua mão e a mão dele entrou dentro da sua mão. A mão do anjo entrou. Isso aí é para cura. Para cura. Amém. Até aqui. Amém. Aleluia. Volta aí. Amém, irmãos? A paz, irmãos. Denilson, teu nome, né? Deus te mostrava você receber uma corda. Nessa corda tinham 2 pontas afiadas. E um anjo estava na frente com um pano de saco para te entregar. Essa corda com as 2 pontas afiadas, que era a lâmina, é o mesmo instrumento que os hinduístas usam para se autoflagelar, irmão. E Deus manda te dizer, tu pagarás um preço alto para ser aceito de volta neste lugar. Amém. Mestre, eu tive uma visão com o irmão Cláudio no Japão, onde eu vi ele receber um rolo de pergaminho. E esse rolo era aberto. E ele vinha, só que ele era meio grande, tinham várias coisas escritas. E esse rolo era entregue ao irmão Cláudio. Depois eu vi um local como uma repartição e vi o anjo bagunçar alguns papéis, jogar papéis para o alto. Então Deus me fez observar o irmão Tiago. Eu via a cabeça do irmão Tiago toda em ouro. Eu via o semblante dele brilhar. Eu via que aquele ouro vinha descendo para tomar todo o corpo dele. Então eu vi ele receber uma espada. A ponta dessa espada, ela era muito afiada, mas ela ia afinando na ponta, impressionante. O final da espada ficava como se fosse uma agulha. E ali essa visão cessava, mestre. Amém. Quando o Senhor falou de 2070, logo no começo, não me engano, nos comentários, eu vi um relógio, mestre, no céu, muito grande, um relógio de ouro. O fundo do relógio estava 2070, sendo que o ponteiro desse relógio girava ao contrário.
Impressionante, ele não andava para frente, ele voltava, ele andava para trás, como se encurtasse o tempo. Amém. Durante a palavra, mestre, Deus mostrou o Senhor no alto de um grande obelisco. E no alto desse obelisco tinha uma pirâmide muito grande. Eu vi o Senhor no alto dessa pirâmide, sendo que a ponta da pirâmide já estava cortada. Então Deus me fez voltar e eu vi o Senhor subir esse obelisco. Eu vi o Senhor escalar esse obelisco, mestre. Quando o Senhor chegou lá em cima, o Senhor tinha uma bandeira preta, escrito Bíblia, assim Constituição não, e uma espada na mão. Então eu vi quando o Senhor cortou a ponta dessa pirâmide e ficou lá em cima, sendo que a ponta dela que o Senhor cortou caiu no mar. E eu via que o Senhor estava o Senhor e um anjo do lado, mestre. Amém. No momento que o Senhor falou do sonho de José, e teve aquela revelação impressionante, antes do Senhor falar, desceu um anjo aqui e ficou olhando com um pergaminho e uma pena na mão para anotar o que o Senhor falaria. Quando o Senhor falou do sonho de José, ele anotou e foi embora numa velocidade incrível. Como se a revelação que o Senhor deu, ele também não tinha. Ele pegou a revelação e levou para o céu. Amém, mestre, até aqui. Assim que começou o culto, eu vi uma grande espada que tomava o chão da terra. Amém. Eu tive uma visão naquele momento que estávamos louvando, aquele louvor ao Monte Calvário. Eu tive uma visão, eu vi um grande monte e como se a terra toda estivesse escura. E por trás desse grande monte eu vi nascendo um sol, como se fosse um sol, né? Era uma luz e começou a clarear a terra. E o entendimento que eu tive, que essa luz que estava clareando a terra era a geração Jesus Cristo. Amém. Naquele louvor, preciso ir além desse deserto, eu tive uma visão. Eu vi toda a geração Jesus Cristo parada e todos os moradores da terra se ajuntarem contra a geração Jesus Cristo. Como se a igreja estivesse enfrentando uma batalha contra o mundo inteiro. Então vinham exércitos e fechavam, e esse pequeno povo de camisa preta ficava ali com esses exércitos do mundo inteiro cercando eles. Amém. Agora, quando o irmão Altair estava cantando Mapa do Tesouro, esse louvor, eu tive uma visão. Eu via como se eu estivesse no Monte Moriá, onde Abraão ia oferecer Isaac. E eu vi uma pedra lisa para oferecer sacrifícios. E eu vi um povo de camisa preta. E do lado da frente dessa pedra, como se fosse parado num púlpito, eu vi o Senhor, mestre. E foi-lhe dado um cutelo, mas esse cutelo veio dos céus. E quando o Senhor pegou essa faca, esse cutelo, o Senhor segurou na mão e esses de camisa preta vinham e se deitavam e era feito. Eu não vi ser feito o sacrifício, mas eu vi o Senhor levantando a mão assim como se fosse baixar o cutelo. E ali a visão cessou. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o Senhor, mestre. Assim diz o Senhor da geração de Jesus Cristo.
teu galardão será tão grande, que tu não imaginas. Pois o que eu sonhei para ti, por me obedecer e fazer a minha vontade e levar um povo como nunca se viu antes, a derramar o seu sangue por mim, eu te recompensarei muito mais do que um dia tu sonhastes. Assim diz o Senhor. Bem, algo mais? Algo mais? Mestre, antes de começar o culto, eu via 4 dragões vindo em direção ao ministério, mestre. E quando eles chegaram na direção dessas janelas, eu vi uma espada vindo do alto, sem um auxílio de mão, cortou esses 4 dragões, sendo que não cortou a cabeça, abriu eles na parte de cima, no meio, e a parte deles ficavam abertas, e dava para ver tudo o que tinha dentro deles. E ali essa visão cessava. Amém. Amém. Vamos ficar de pé então, irmãos? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus e prepara-te para encontrares com teu Deus. Bendito Deus, glorioso Pai, Santo, dá-nos o entendimento do teu sacrifício por nós, dá-nos a força que precisamos para te cultuar e adorar segundo o que nós desejamos e sabemos que grandioso é o Senhor. Capacita-nos a todas as coisas, pois está escrito: sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Ajuda-nos, pois nós queremos fazer. Tu que operas tanto no querer quanto no efetuar, olha para nós, Senhor, pois tu tens um povo sobre a terra ainda, Senhor, e esse povo se chama Geração Jesus Cristo. Olha para nós, pois não entramos aqui pensando no ouro ou na prata. Não entramos aqui, ó Deus, senão para ouvir o som desconhecido para muitos da tua gloriosa voz. Entramos aqui, Senhor, porque tínhamos a certeza que o Senhor estaria conosco. Só entramos neste lugar aqui, só tem essa reunião, porque nós temos a certeza, Deus, que o homem de branco passeia no meio de candeeiros de ouro. Se um dia nos faltar essa certeza, Senhor, os portões desta igreja não se abrirão. Mas enquanto nós temos crido e temos visto, Senhor, capacita-nos a irmos além, Senhor, ao nível mais profundo, Deus, de intimidade contigo, ó Senhor. Não nos dá espada nas mãos, Senhor, mas nos dá na boca, nos dá nos olhos, Deus. Capacita-nos a sermos aquilo que tu desejas que sejamos, ó Deus. Pois não uma herança temos, Senhor, que possa ser comparada ao Senhor. Por isso glorifica o teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. No momento que o senhor estava orando, pastor, eu vi esse teto se abrir e aqui, justamente aqui no meio da igreja, não tinha mais a igreja, era um grande gigante que se formava aqui
E esse gigante caminhou pisando todas as nações, e ele atravessava por dentro o mar, e ele ia embora atravessando todo o mar, esse gigante. Marcos, a tua cadeira subiu, e ela virou, e você caía dessa cadeira. Até aqui, pastor. Algo mais, os profetas? Eu via, mestre, o mesmo anjo que eu vi aqui outro dia, que ele procurava o Elias, filho do Rafael, e ele chegou até o Elias e entregou um caderninho de notas para ele, mestre. Amém. E eu vi o irmão Clark receber uma armadura, pastor. Uma armadura preta, irmão. Amém. Amém, irmãos. Leva-nos na tua graça, Deus, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas, pois nós somos, Senhor, e buscamos cada dia ser melhores, os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Amém, irmão? Vamos em nome de Jesus.